Fala, galera do bem. Hoje é dia quarta-feira, dia do nosso papo aqui gostoso. E hoje eu tenho uma pessoa maravilhosa aqui do meu lado, que eu estava esperando há muito tempo e hoje eu consegui que ela viesse. Ela é sensitiva, ela é clarividente, ela é um monte de coisa. E hoje ela está aqui para esclarecer várias dúvidas nossas, porque hoje o nosso papo é assim: existe vida além da morte? Existem doenças espirituais? O que rola por trás disso tudo? Ela vai responder. Comigo aqui, Rita Duller. Boa noite, Rita. Oi, Dulcimara, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Peço até desculpa ao seu público, porque realmente fiquei um pouco com algumas dificuldades para poder vir aqui no programa, mas agora já estou aqui para responder tudo. Mas a gente entende a correria, né? Ai, nossa, mas olha, eu estava realmente com muita ansiedade para vir e para mim é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, o e prazer é meu. Eu estava louca para falar com você. Público maravilhoso, de falar que você tem um público assim maravilhoso. Agora você é só seguidora, pode ter certeza. Ai, que bom, me segue. E você, se você quiser fazer alguma pergunta para ela esclarecer, aqui, ó, ao vivo, tá aqui. Olha, presta atenção e manda. Então acesse nosso site, que é o tvgeraçãoz.com.br. E eu quero começar logo esse papo aqui, porque tem muita coisa boa para perguntar, fora os internautas que já entraram e já fizeram pergunta que estão aqui. Rita, para onde nós vamos? O que é o lado de lá? Bem, o lado de lá, né, é um plano muito elevado. E quando nós partimos, o que morre é a nossa matéria, mas o nosso corpo espiritual, ele tem vida, né? E nós vamos para a nossa casa espiritual, aonde lá nós estudamos, nós evoluímos, criamos a nossa família espiritual. Lá tem trabalho, lá tem casas espirituais. Existe diferença entre espírito e alma? Ou não? Não, porque a alma, na realidade, a alma alimenta o corpo, o nosso corpo físico, é a nossa alma. E o nosso espírito é a nossa mente, né, que é a nossa razão, é o nosso pensamento, é as nossas atitudes, é o nosso espírito que trabalha. E a nossa alma é o nosso alimento. A alma, você flui, né, o seu corpo físico. Então, existe essa diferença. A alma é o alimento e o espírito é o que trabalha a nossa mente e as nossas atitudes, entendeu? Entendi. Agora, Rita, segundo o espiritismo, o que ocorre alguns minutinhos após a morte? Olha, depende de cada um, né? Porque tem muitas pessoas que você fala alguns minutinhos de pessoas que morrem por minutos e voltam, é isso que você quis dizer? Não, eu quero saber o que acontece alguns minutos pós-morte mesmo. Sim, o que acontece? Porque muitas pessoas acabam falecendo e o espírito, ele ainda permanece ao lado do corpo. Tem pessoas que assistem o velório, entendeu? E existe assim é o deslocamento, né, do corpo físico, do nosso corpo físico com o nosso espírito. É dolorido essa passagem? Depende. Porque isso vai muito, é como o nosso corpo físico. Uns têm alguns sintomas e outros têm outros. E no campo espiritual é a mesma coisa. Então, alguns minutinhos, entendeu? Pode diferenciar muito de um para o outro. Entendeu? Nem a morte se torna... A morte não é igual para todos nós. Na verdade, então, a gente não perde a consciência. Alguns, sim. Perdem? Perdem. A Elis Regina, por exemplo, que ela chegou a se dopar, né? E quando ela acordou, ela estava do outro lado e ela não sabia onde ela estava. Ela perdeu a consciência. Perdeu a consciência. Perdeu a consciência. Então, sim, tem muitos que morrem e não sabem nem que morreu. Então, eu ouço, assim, vários depoimentos onde as pessoas têm um lance de quase morte. E quando elas estão nesse quase morte, que elas vão um pouquinho para lá, elas voltam, mas quando elas vão um pouquinho para lá, todas elas, a maioria, diz que passa por um túnel, enxerga um túnel, uma coisa muito grande, muito iluminada. É real? É real. E o que é esse túnel, Então, porque Rita? o túnel realmente é da passagem do nosso campo físico para o campo espiritual. Existe um túnel mesmo, como se fosse um túnel. Uma passagem mesmo.
É por lá que nós vamos. E outras dizem que é tão bom, tão bom, tão bom, que eles não querem voltar, eles querem ficar ali. E algum anjo chega e diz, não, você ainda tem que cumprir mais um pouco da missão. Você tem que voltar. Se não só um anjo, como um ente querido, entendeu? Então, na passagem desse túnel, se você ainda, você não está ainda para o seu desencarne, você tem a vantagem ainda de voltar, pode aparecer um ente querido seu, como pode também aparecer um anjo, um mentor, entendeu? É assim que funciona. Né? Por exemplo, eu já estive do outro lado. Como? Do outro lado, conversando com o espírito de uma criança. E por que você esteve do outro lado? Então, eu estava conversando com a mãe, a mãe estava se consultando comigo, quando de repente eu comecei a adormecer, assim, ficar meio mole, não adormecer, assim, senti um pouco de moleza. Quando eu fui fechando os olhos, eu já estava do outro lado, conversando com o menino. Quando eu cheguei, eu era... Consciente? Consciente, totalmente consciente. E eu via o outro lado, quer dizer, eu fiquei entre lá e aqui, entendeu? E como é? Por alguns minutos. Olha, foi uma coisa tão fabulosa, é como se eu estava num morro, e embaixo, assim, eu vi embaixo um monte de criança brincando, um monte de criança, todos vestidos de branco. Eram crianças com alguns adultos, entendeu? Que deveriam estar ali realmente cuidando dessas crianças. É como se fosse uma creche espiritual, né? E eu estava no morro e ele veio para conversar comigo, que era para dizer para a mãe, para ela não ficar triste, que a irmãzinha dele já estava vindo. Entendi. E como que você sabe que não era sonho? Não, porque eu estava acordada, eu estava consultando a mãe. De repente eu voltei. Foi muito consciente? Foi muito consciente, muito consciente. Agora, Rita, você fala muito com os desencarnados, né? Falo. Mas no segundo bloco a gente vai falar só sobre isso. Só sobre isso. Agora eu tenho uma pergunta aqui de Paulo Ferraz, que é de São Paulo. Ele diz assim, podemos ter lembranças de vidas passadas? Sim. Isso pode acontecer? Com certeza. Mas só através de... Regressões? De regressões? Não. Inclusive... Como a gente sabe que a gente olha assim, puxa, pode ser que seja de vidas passadas. Qual é o detalhe que a gente pode observar para que isso aconteça? Então, nós temos registros, né? Nós nos reencarnamos trazendo realmente alguns registros que podem ser relembrados, algo que esteja até no inconsciente e que possa espiritualmente isso vir para fora, né? Como aqui na Terra, que a gente também registra algumas coisas e de repente acaba lembrando. Tem lugares que você passa e que você tem a sensação de que você já esteve naquele local. E realmente já esteve. Quando vem essa sensação muito forte, é porque alguma coisa o seu espírito já fez ali anteriormente. Como você se identificar com uma pessoa assim tão rápido, né? Que nem eu vi você, parece que eu já conheço você de anos. É de outras vidas, Sim. então? Sim, então provavelmente pode ser que a gente já tenha se visto, mesmo por pouco tempo, entendeu? Então sempre vai vir essa sensação, parece que eu já vi, parece que eu conheço, fica muito esse parece, mas isso é real. Eu na minha opinião, eu acho que nada é por acaso, eu não acredito no acaso de forma alguma. Com certeza. Acho que as coisas acontecem porque elas precisam acontecer. Mas os espíritas dizem que nós reencarnamos em grupos, que a gente vê em grupo. Então, por isso eu estou aqui, eu conheço você conhece a fulana, eu conheço o ciclano, e vai se formando aquele círculo de amizade que se reencarnou em grupo, esse círculo, e que são, claro, de outras vidas. É isso? É isso mesmo. Na sua reencarnação, então pode vir uma pessoa que passa 4, 5, 10 anos, você vai se reencontrar com essa pessoa, entendeu? E isso realmente é real. É real. É real. Totalmente. Quando as pessoas adotam as crianças, tem a ver com vidas passadas? Aquela criança que alguém adotou, foi em vidas passadas algo para essa pessoa? Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes até o próprio espírito, ele escolhe estar ao lado da pessoa que realmente está adotando e muitas vezes também pode sim ter tido algum convívio, já foi pai ou mãe e ele quer voltar ao lado dessa pessoa, entendeu? Então,
Tem espíritos, inclusive, isso até dentro da adoção, é muito importante. Eu já atendi pessoas que chegou a fazer aborto e nunca mais pôde ter filho. Mas o mesmo espírito acabou voltando para aquela pessoa. E eu ia perguntar isso para você. Existe essa possibilidade, quando alguém faz aborto, de repente Deus perdoa, porque Sim, foi um ato, sim. sei lá o que na hora, Sim. qual foi o problema? Deus dá a chance de novo para essa pessoa? Sim, sim. Sabe, Lucemara, às vezes dá a chance e muitas vezes o espírito ele fica tão revoltado por realmente não ter tido a oportunidade de ter vindo e fazer o compromisso dele aqui na Terra, né? E que pode ocasionar até outros tipos de problemas, né? Eu, por exemplo, eu tenho um processo desse de aborto, onde a mãe, ela fez o aborto, ela ia fazer quase 6 meses, e ela fez o aborto. E o que aconteceu? Ele se reencarnou, porque ele quis voltar para ela novamente. Ele se reencarnou com a mesma mãe, e ele, com 5 anos, ele adquiriu um tumor no cérebro. Entendi. E ela acabou perdendo ele. Ai. Entendeu? Então, o julgamento espiritual é uma coisa que nós não podemos realmente saber de que forma vai ser. Então, nós temos que sempre buscar o livramento de todos os mal que a gente realmente acaba contraindo aqui em terra, entendeu? As coisas que às vezes a gente ataca tanto as pessoas e, no fundo, a gente está atacando a si próprio mesmo. Isso, espiritualmente, as pessoas têm que parar e têm que repensar muito na vida e no que faz. Não que, na realidade, uma pessoa que fez um aborto, às vezes assim, tão por um desespero, era novinha, entendeu? Então fez um aborto no começo, tal. Aborto é aborto, quer dizer, não tem nem 1 mês, 2 meses, 3 meses, entendeu? Mas tem pessoas que isso se torna muito sério e esse peso vai realmente para o resto da vida. E o que é uma doença espiritual, Ritinha? Doença espiritual. Você pode adquirir uma doença espiritual através até do seu pensamento, né? Porque o pensamento ele dá o livramento, mas ele também pode atrair negatividades. Então você pode, a doença espiritual são fluidos negativos que você acaba contraindo para o seu corpo físico, tá? E nossa mente ela tem muito a ver com isso. Tá? E doenças... Quase tudo, né? Totalmente. E muitas doenças espirituais, ela pode vir também de um trabalho que é feito para você. Pode ser isso, então? Sim, eu já peguei casos absurdos. Absurdos, de sair bicho assim debaixo da unha da pessoa. Nossa, e como é que pode uma pessoa poder fazer um trabalho e pegar numa outra assim tão rapidamente? Essa pessoa é fraca? Essa pessoa não se cuida? Essa pessoa está distraída? O que acontece com essa pessoa que se deixa? Porque, na minha opinião, não sei, se deixa acontecer. Geralmente é a mesma coisa de que quando você está com a imunidade baixa do seu corpo, você pode pegar realmente uma doença com muita facilidade. E quando você está com uma imunidade baixa dentro do seu corpo espiritual, que você está faltando alimentos espirituais para você, então a tendência de você adquirir uma doença espiritual, um trabalho pegar em você, porque olha, Lucemara, um trabalho bem feito ele pega. Ele pega, dependendo da forma que a pessoa estiver, se ela estiver fraca, se ela estiver deprimida já, entendeu? É uma pessoa que realmente não se trata, não busca a religião e não busca Deus, ela está aberta para tudo. O que é preciso fazer para se defender desse tipo de trabalho? Quais os cuidados que a pessoa deve tomar? Então, geralmente assim, eu como espírita, eu me trato muito com banhos, com orações, eu acendo uma vela para o meu anjo de guarda. Então eu sempre vou chamando e consagrando, né? Eu já levanto de manhã em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então a gente tem que aprender realmente a se consagrar espiritualmente. Não importa a religião aonde você esteja. Entendi. Entendeu? E não adianta você achar que você está com a Bíblia na mão o dia inteiro, você lendo, você chegou a Deus e você chegou realmente num momento de proteção. Isso depende também das suas atitudes, né? É os seus cuidados espirituais e as atitudes que você tem. Eu tomo toda semana um banho de sal grosso, particularmente. Eu limpo toda a minha casa,
Eu limpo toda a minha Vou te casa ensinar umas coisinhas com anil. maravilhosas. É? Nossa. Eu passo anil, eu tô certa? Não, o anil não é bom. O anil, ele não tira as impurezas da Diz casa. que é bom passar no chão e nos batentes, Não, meu onde amor, os não. espíritos grudam Não, nos batentes. Não confere? Não confere. Desculpe. Não. Até depois, assim... Até você tem que me orientar. Sim, porque eu, na realidade, Lucimara, eu venho daquele lado espiritual de antigamente. Então, eu fui criada por uma mãe espiritual, entendeu? Então, eu tenho coisas, assim, de raízes, que realmente eu sei que expulsam, que tiram e que transformam. O banho de sal grosso, ele é negativo. Tá? Então, o que é o negativo? Você não pode ficar tomando muito banho de sal grosso. Uma vez por semana não é bom? Não, porque você vai levar o negativo e o positivo embora. Mas mesmo depois de tomar um banho de perfume? Não adianta? Está totalmente errado. Ixi, balela é? Totalmente, é balela. Depois eu vou te explicar. Agora, você vai andar entender. com cristalzinho é bom. Cristal é bom. Porque a minha casa é cheia de cristal, eu é adoro. ótimo, tem que lavar, tem que limpar os cristais. Tem cristal grosso, botar no sol. Sim, isso tudo a gente faz, mas eu amo cristal. Acendo velinha com anjinho da guarda também, eu gosto de umas coisas Então, o sal grosso assim. é muito bom para um exorcismo espiritual, depois eu até posso explicar. Eu até, inclusive, às vezes eu indico alguns banhos para exorcizar algumas coisas, mas você tomar toda semana o banho de sal grosso não faz bem. Não faz bem. Não faz bem. E um banho errado, ele também te deixa doente. Também. Então Também tem que ter muito cuidado. Tá vendo? Tem que ter muito cuidado. Eu já me encho de sal grosso, já acho que estou agradando, que já estou tirando. Vai virar um churrasquinho daqui a pouco. Porque o que tem de terror na nossa vida, né, galera? Rita, é muito terror. Você sabe disso. É uma ciumeira, um terror em cima de você. Sim, entendo, não é? entendo. Nossa, a gente não sabe o que faz, se atira no sal grosso, né? E o que é perispírito? Bom, porque, na realidade, o perispírito depende de que visão você vê o perispírito. Porque, assim, o que eu trabalho muito dentro do campo espiritual, que eu acho que todo mundo deveria trabalhar? Nós temos o físico, o mental e o espiritual. Tá? Que eu acho que isso só é o suficiente para você trabalhar dentro da visão espiritual, tá? O que é o espírito? O que significa o espírito para você? Para mim, o espírito e alma, para mim, é igual. É o meu espírito, é a minha consciência. É o que vai continuar depois que essa matéria se acabar. Vai continuar a minha consciência. Pode ser que depois a minha consciência pegue um outro corpo, que chamamos de reencarnação. Eu entendo assim, eu sou leiga. Sim. Então você acha que o espírito e a alma, eles são... Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. E não é? Não. Não é. Não alma é uma coisa, espírito é outra. Espírito é outra. Tá? Como eu expliquei, a alma é o alimento, o espírito é o mental. Então, do que nós somos feitos? De carne, de matéria, corpo, né? Do corpo, a alma, a mente e o espírito. Essa é a nossa formação. Entendeu? Então, muitas pessoas, quando falam do perispírito, que tem pessoas que, inclusive, até confundem um pouco isso, tá? Até o perispírito, que muitas pessoas falam que que tratam o deslocamento espiritual com o perispírito. Então, tem muita coisa assim que acaba confundindo dentro do campo espiritual, entendeu? Nós vamos entrar no break, não, né? Não, tá explicando. Tá explicando? Tô entendendo aqui. Só me dá um toque. Não, tá bom, tá explicando. Então, é que a gente é leiga, não sabe muito, tem que ficar perguntando pra você, né, Rita? Não, sim, não, com certeza. Entendeu? Então, assim, eu acho assim que dentro da nossa visão espiritual, eu trato somente o corpo, a alma, a mente e o espírito. Entendi. Você entendeu? Porque Entendi. você mexendo no perispírito, você pode deslocar muita coisa na sua vida, entendeu? Entendi. Você pode deslocar sua energia, entendeu? Eu tenho visões. Você tem visões, né? Tenho visões. Tem visões? Tenho visões. E acontece quando você quer ou ela acontece naturalmente porque é o momento de acontecer? Não, as visões espirituais eu tenho, pode ficar 24 horas no ar. Entendi. Entendeu? O que acontece? Desde 6 anos, eu comecei a ter as visões com 6 anos. Que eu comecei a enxergar na porta do guarda-roupa.
da minha casa. Foi a sua primeira visão? Como foi? A minha primeira visão, que foi com 6 anos, foi na porta do guarda-roupa da minha avó, aqueles guarda-roupas antigos que tinham antigamente. Escurão. Isso. Eu cheguei a ver a figura de uma mulher com um coque no cabelo, assim, virado o cabelo dela, e ela sorrindo muito para mim. Quer dizer, aquela noite eu não dormi. Era uma desconhecida? Era uma desconhecida. Eu fiquei dos 6 anos até os 9 anos como se fosse uma síndrome do pânico. Entendi. Medo de tantas visões que eu tive. Aí começou. A primeira foi essa e começou uma atrás da outra. Foi uma atrás da outra. E isso te assustava? Totalmente, totalmente. Também com 6 aninhos? Bom, né? para você ter uma ideia, eu estava indo para a casa da minha tia, dentro de uma casa, eu cheguei a visualizar, ver um caixão. Ai, meu Deus. Mas era um caixão branco de uma criança. Ai, meu Deus. Eu desci na casa da minha tia, fui correndo, eu falei para ela, falei, nossa, mas quem que morreu ali próximo à sua casa, num sobrado? Ela falou, ninguém morreu. Eu falei, não, morreu sim. Eu falei, na rua de cima, morreu sim. Eu falei, é um caixão pequeno. E era uma criança que eu via. Você viu antes. Isso Antes. Vem provar que as coisas acontecem 48 horas antes. Por exemplo, esse nosso papo já aconteceu no astral 48 horas antes. Sim, isso pode acontecer horas antes, minutos antes, entendeu? Mas já já a gente volta para você Voltamos, continuar, que o papo está super interessante. Você perdeu o papo até agora? Não estava afim? O que aconteceu? Não rolou? Se você quiser, ó, acesse tvgeraçãoz.com.br, programa Lucimara Paris, tem o meu playlist lá. Você tecla e vai ver a gente conversando, tá? E a gente já volta, porque ela tem um monte de coisa para contar. Ela fala com os desencarnados, você vai saber já já. Espera aí.